Pois bem, meus amigos, parece que Paulo Pimenta tomou um belíssimo de um pé na bunda do companheiro senhor egresso etílico que hoje ocupa a cadeira da presidência do país e, diga-se de passagem, está no hospital, na UTI e mesmo assim não larga a presidência, mas isso é assunto para um outro vídeo, porque no vídeo de hoje nós temos esse belíssimo pé na bunda que é cinematográfico e envolve TCU, Polícia Federal, uma mega licitação muito suspeita e hoje eu vou contar para vocês todos os detalhes porque eu fiz uma pesquisa, juntei tudo na linha do tempo, vou contar tintim por tintim e teremos inclusive blogueiros da Globo falando demais e revelando outras coisinhas que são muito interessantes. Então, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos direto pra pauta do vídeo de hoje. E a nossa saga começa aqui em março de 2024, quando saem as primeiras pesquisas mostrando que a galera tá desfazendo L também, satisfeita com esse governo que prometeu picanha e não tá entregando nem a abóbora. As pessoas vão no mercado e um pacotinho de café de meio quilo tá R$25. Tá realmente um absurdo devido à gastança deste governo e o corte de gastos, que não é um corte, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, mas aqui eu trago a matéria da CNN para ilustrar, que saiu em 9 de março de 2024, falando sobre as pesquisas que mostram essa queda na popularidade do governo Lula. E aí, o que o governo pensou? O que Lula, painho do amor, pensou? Como assim as pessoas não estão gostando do meu governo, se ele é tão maravilhoso? O problema só pode ser na comunicação, porque o meu governo é maravilhoso. Então, o problema é na comunicação. E aí, como sempre, o PT, as suas ideias envolvem aí licitações, milhões, dinheiro sendo despejado e aquela maquiada nos dados para convencer a população. Foi então que surge esta mega licitação, que foi uma treta na época. Deixa até eu ver aqui a data dessa matéria, ó, ela é de 24 de abril, logo depois que saem as pesquisas. Então, o governo anunciou as empresas vencedoras dessa mega licitação de 200 milhões de reais da Secom. Essa medida tenta resolver a queda na popularidade do governo. As empresas apresentam um programa, um plano de combate às fake news, porque segundo eles, qualquer coisa que diga que o governo é ruim, que as pessoas não estão gostando, é fake news. Eles precisam censurar, eles precisam abafar, ou então maquiar, claro, com muitos milhões. Isso daqui despertou na época uma treta gigantesca, porque foi a maior licitação da história da Secom. E aí que começa a nossa página policial, a nossa parte policial aqui do vídeo, porque o antagonista antecipou um dia antes de sair o resultado, ele antecipa quais seriam as empresas vencedoras. O jornalista Wilson Lima faz uma postagem enigmática no Twitter e a gente tem essa matéria aqui, ó, de uma empresa que foi excluída dessa mega licitação, porque talvez eles não tenham sido tão amiguinhos, não sei o que aconteceu, e a empresa foi excluída e pressionou o Planalto para voltar ao jogo. E aqui tá dizendo, o resultado da mega licitação foi antecipado por o antagonista um dia antes de ela ter sido realizada, em mensagem no X antigo Twitter. Então, antes deles fazerem a licitação, já tinha o resultado. Será que foi alguma coisa combinada? Esquisitíssimo. Logo depois disso, aqui a gente tem outra matéria do antagonista falando sobre o TCU. Quando o TCU viu essa antecipação dessa mega licitação, e todo mundo sabe aqui que Paulo Pimenta era o ministro da Secom, ou não sei, tá confuso, mas em breve levará um pé na bunda oficialmente, porque nos bastidores ele já levou esse pé na bunda. O TCU apontou para indícios de fraude nessa mega licitação da Secom. Os auditores do tribunal citaram a possibilidade de direcionamento da licitação, cujo resultado foi obtido antes pelo antagonista.
Depois desse pronunciamento aí do TCU dizendo que havia irregularidades, a coisa foi tomando volume, muita gente comentando, até que finalmente, tá aqui a matéria do antagonista de novo, o TCU suspendeu essa mega licitação da Secom por causa dessa antecipação, dessa coisa esquisitíssima que aconteceu. Nesse meio tempo, o Paulo Pimenta sai da Secom, vem aqui para o Rio Grande do Sul para fingir que estava fazendo alguma coisa. E enquanto ele estava afastado, a própria Secom anulou. Não se fala mais nisso, nada para ver por aqui, circulando, parem de falar sobre este assunto. E a Secom aqui anulou a mega licitação após o TCU apontar indícios de fraude, que foi a antecipação do resultado que eu falei para vocês. E o que acontece com o governo? Cada vez pior, é viagem internacional, é gastos, super salários, viagens, compra de avião, compra de lençol, de sofá, de sei lá eu mais o que, milionário. E claro, as pessoas veem essas notícias e percebem, fomos enganados. O pessoal que fez o L, né? Porque a gente tá avisando isso desde o início. E a popularidade não para de cair. Tá aqui, ó, matéria mais recente agora, de agosto, da CNN, falando sobre a popularidade do governo. Alertado sobre a queda de popularidade, o Lula convocou aí uma reunião ministerial em agosto e os aliados naquela época temiam que a queda de índices na aprovação para o piso, entre aspas, do PT, em torno de 30% do eleitorado, dificultaria a recuperação da imagem. E a coisa foi tão feia que até no Nordeste a popularidade está caindo. Será que tem alguma coisa a ver com a fila do osso, com a falta de água, com o corte nos programas sociais, que Lula dizia tanto, né, que defendia os pobres e cada vez está cortando mais pessoas desses programas sociais? Até no Nordeste, a popularidade do governo vem caindo, tá aí, ó, apoio a Lula cai na maior cidade do Nordeste em momento chave da eleição, a eleição municipal que a gente presenciou. Eles falam aqui especificamente de Fortaleza, onde eles quase, mas por muito pouco, não perderam a prefeitura para André Fernandes. A gente também acompanhou esse momento de pertinho aqui no canal. Pulemos agora para dezembro, matéria de 6 de dezembro. Acontece um evento do PT em Brasília e neste evento Lula faz um discurso e diz que há um erro no seu governo. É o gasto exorbitante? É a farra com dinheiro público? Não. Lula diz que há um erro seu na comunicação do governo e promete ajustes. O presidente diz que sua administração e o PT têm culpa por população não receber informações de sua gestão e cobra contratação de mídia digital, aquela que foi cancelada da superlicitação que eu acabei de falar para vocês. Secom é comandada por quem? Pelo seu Paulo Pimenta. E agora, pouco antes do Lula ter ido para o hospital, ele se reuniu com o Paulo Pimenta justamente para tratar disso, mas o Paulo Pimenta estava ali tergiversando, fingindo que a coisa não era com ele. Pimenta quebra o silêncio após críticas de Lula: não sou marqueteiro. Em entrevista à coluna, o ministro Paulo Pimenta diz que se reuniu com o Lula nesta segunda-feira e que o presidente não falou sobre a saída da Secom. A gente sabe. Algumas horinhas depois, sai essa outra matéria aqui na coluna do Igor Gadelha, que fala que após a reunião, o Pimenta diz que pode ajudar em qualquer função. Então, parece que sim, eles trataram sobre isso. Aliás, a mídia toda tá falando sobre isso. E aqui diz o Igor Gadelha, que em entrevista à coluna, o ministro Paulo Pimenta nega estar enfraquecido. Claro, ele não vai assumir, mas diz que Lula sabe que pode contar com ele para qualquer função. Logo depois disso, isso aqui foi no dia 9, foi na segunda, logo depois disso, ontem, saiu essa outra bomba aqui. O TCU está recomendando que a PF investigue de perto essa tal mega licitação da Secom. A área técnica do Tribunal de Contas da União também afirma que o critério de melhor técnica adotado pelo governo foi indevido, porque além da antecipação do resultado, o critério que constava no edital não era de melhor preço. Eles fazem a licitação para que o dinheiro público não seja desperdiçado e o critério é bem objetivo, menor preço. Mas a gestão petista resolveu fazer melhor técnica, que daí é um critério subjetivo e eles podem contratar ali quem eles desejarem. E ontem também
os blogueiros da Globo tiveram uma conversa interessantíssima. A gente não vai ouvir todo esse vídeo de 4 minutos, só um trechinho aqui de 1 minuto e meio que entrega tudo. Não prometeram nada, entregaram tudo. Vamos lá, blogueiros da Globo. Guedinho, o que você tem a nos dizer? O mundo era outro, né, de comunicação. E o Lula se comunicava muito bem diretamente com o povo, ele usava muito rádio, mas era um outro mundo. Era um outro mundo. Verdade. Né? Tinha uma outra situação da economia também. Também, e não tinha uma oposição ruidosa e barulhenta. O PSDB não era bom de oposição, nunca foi. O PT era bom de oposição. O PT fazia uma oposição muito barulhenta e ruidosa contra os 2 governos de Fernando Henrique, fez. Como deve ser a oposição, né? Ou como é a oposição. E o PSDB não era bom de comunicação também, então também era um outro cenário para o governo. O Paulo Pimenta sempre foi tratado como vilão da comunicação, hoje eu já tenho uma análise que ele é mais vítima, né? Ele não dominava ali a comunicação toda, é tudo fatiado ali, então ele mandava em pouca coisa. A área digital é da Janja, por exemplo, não é do Paulo Pimenta, ele não se mete nessa... A primeira-dama, isso é importante, talvez as pessoas não saibam, mas a primeira-dama tem uma influência enorme na comunicação, inclusive diante de assessores do presidente que fazem a comunicação. Então a jornalista lá, que é a publicitária, jornalista que se responsável por essa área, responde diretamente à Janja, não responde a ele, inclusive não fica fisicamente próximo a ele, fica no palácio. Então, uma área que está toda esquartejada. Cada um tem também o Stuckert, o Ricardo Stuckert, que é importante, também que tem uma área dele, o fotógrafo do presidente, ele é muito mais do que o fotógrafo. Muito mais. É um cara que cuida de parte das redes e cuida da imagem, com uma equipe grande também, e que se reporta direto ao presidente da República. Pois é. Então, assim, são vários feudos que você tem ali, cada um com seu feudo mandando, e não há ali alguém que mande em tudo, né, que tem uma visão de helicóptero. Interessante esses detalhes. O primeiro que eles falam que o PSDB, como oposição, o PT se sentia confortável. Será que é porque o PSDB não era uma oposição de verdade? Aquela estratégia das tesouras talvez não seja uma teoria da conspiração, chapéu de alumínio? A oposição é barulhenta, vocês ouviram aí que eles disseram, mas só pode ser barulhenta se realmente não perturbar o PT, porque barulho demais, daí tem lei da censura, aprovaram ontem no Senado o projeto o novo PL da censura, que é o PL da inteligência artificial, a gente comenta isso em outro vídeo, mas o mais importante aqui, que eu achei pelo menos, e eu quero saber a opinião de vocês, fala pra mim aqui nos comentários, é ele falando de uma funcionária da SECOM que se reporta diretamente à primeira-dama, e pode isso agora, então, os funcionários da SECOM vão se reportar à primeira-dama. É a primeira-dama que manda na estratégia digital do Lula. Interessantíssimo. E já se fala, claro, no próximo nome. Quem é que vai entrar no lugar de Paulo Pimenta? E aí, meus amigos, se você não estiver sentado, meu amigo, senta. Senta porque aqui a coisa é forte. O Lula fala que quer o Sidônio no governo para mudar a comunicação. Martelo sobre cargo ainda será batido. Secretaria-geral ou até liderança do governo podem ser o destino de Paulo Pimenta. Pausa aqui para eu contextualizar. O Sidônio é o marqueteiro da campanha do Lula. Então, ele quer o marqueteiro dele na comunicação para tentar fazer uma maquiagem, alguma coisa que as pessoas entendam como é bom ter inflação. Podia chamar a Miriam Leitão. Miriam Leitão é boa de explicar isso, né? A carne está cara, entenda como isso é bom. A inflação está fugindo do controle e isso é ótimo para o país. A Miriam Leitão também faria um papel bom aqui, mas vamos colocar Sidônio. Já mostrarei esse personagem para vocês. E o futuro de Paulo Pimenta com este pé na bunda pode ser um cargo na Secretaria-Geral ou ele volta para a Câmara dos Deputados para assumir a liderança do governo. Interessante. E aí, quem é o Sidônio? Olha que matéria interessante que eu achei na Gazeta do Povo para a gente já se prevenir quais são os próximos passos. O que vem por aí com Sidônio na SECOM? Marqueteiro de Lula, seu Sidônio, declara guerra aos memes. Os memes são muito perigosos, inclusive eles vão parar em investigações supremas, a gente já sabe disso. E elogia o quê? O modelo chinês. O modelo chinês é maravilhoso, porque ele é conhecido por esconder os dados que são ruins para o governo e inventar histórias de ficção para que pareça que tudo está certo. Eu vou pegar aqui alguns trechinhos da entrevista que ele deu, né, das declarações que ele deu, para a gente tirar uma
febre. Olha aqui o que o Lula fala. O companheiro Sidônio tentou retratar no livro, um livro que ele estava fazendo, que ele fez sobre as campanhas do PT, a grandeza da mais complicada campanha política que já participei. Depois ele emenda. Era bom fazer campanha quando tinha o Alckmin como adversário. Como era bom fazer campanha contra o Serra, até contra o Maluf. Se você olhar o comportamento olhar o comportamento do Maluf com essa gente de hoje é um atraso civilizatório para o país. Então, assim, o bom é fazer campanha quando tem a falsa oposição, que, aliás, eles já estão tentando dar uma maquiada e voltar essa falsa oposição aí à direita permitida. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Só comprova a nossa tese aqui. Mas a declaração do Sidônio é ainda melhor. Olha o que ele fala com relação à China. Imagina se o WhatsApp e o X tivessem entrado lá. Provavelmente já teria acontecido a Primavera Chinesa, afirmou, referindo-se à Primavera Árabe, onde protestos iniciados por meio das redes sociais contra o autoritarismo do Oriente Médio no norte da África entre 2010 e 2012. Então, essa pessoa super democrática que fala que assim, o bom da China é que não tem WhatsApp e nem X. É por isso que o governo precisa tanto censurar as redes sociais, porque não tem como controlar a população inteira de mostrar o que esse governo de fato está fazendo, porque o Brasil, na propaganda do PT, ele é um, e o Brasil, na realidade, na fila do mercado, é outro muito diferente. Então vem aí Sidônio, parece que teremos um modelo chinês de comunicação. Vamos ver se isso vai funcionar. Essa investigação da Polícia Federal, se for parar na parte da Polícia Federal que realmente investiga e não na Gestapo do Xande, será? Não sei se eu posso aventar, fico até com medo de aventar possibilidades, mas já que a Janja tem tanta influência, será que a Janja teve alguma influência nessa mega licitação? Se eu tiver mais atualizações sobre essa treta interessantíssima, é claro que eu trago aqui para vocês, mas agora eu quero saber no fim do vídeo o que vocês acharam dessa treta toda. Fala para mim aqui nos comentários. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!